Bem, na semana passada e semana retrasada, os nossos estudos foram sobre o quê? Sobre o sonho, especificamente voltado para a ciência, né? E hoje nós vamos falar sobre o sonho, mas com outro perfil. Nós vamos trabalhar o sonho na visão filosófica espírita. É a mesma situação, só que com abordagem dentro da filosofia espírita e não mais dentro da ciência espírita. Para que a gente possa, então, nos situarmos e a partir daí a gente fazer um trabalho de análise para ver como que passa a ser o nosso entendimento do sonho a partir desse momento, né? E a gente vai verificar que os sonhos, de um modo geral, ele tem um caráter muito importante para nós, em todos os aspectos. O problema é como fazermos para decifrá-lo, se assim é possível. Então, para iniciarmos, nós vamos começar a entender um pouco dessa questão. No Espiritismo, o sonho é estudado sob a ótica filosófica da doutrina, permitindo análise e pesquisas muito mais abrangentes, contrapondo argumentos antigos de visão mística ou amarradas tão somente na psicanálise iniciada e desenvolvida por Freud. Não que o sonho não possa ter o seu valor diante da psicanálise. Só que, como nós vimos, ela é muito limitada em razão de não poder avançar um pouco mais, como é permitido através da doutrina espírita, onde tem um campo muito mais abrangente. Na questão 400 do Livro dos Espíritos, vem dizendo o seguinte, vem perguntando o seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e eles respondem. É como perguntar se ao encarcerado agrada estar no cárcere, né? É uma coisa, ele foi muito objetivo. É como perguntar a uma pessoa que está presa se ele gosta de estar preso, se ele se sente bem estar preso ali. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. O que nós podemos deduzir disso? Primeiro que a natureza nossa, enquanto espírito, é ficar livre totalmente desse corpo nosso físico. Então, a natureza do espírito é ter essa liberdade, é não ter esse peso, esse fardo que o envolve, que o dificulta em todos os seus aspectos. Então, este é o primeiro ponto, né? E ele vem fazendo mais uma consideração, que quanto mais grosseiro for o perispírito, né, maior peso consiste para o espírito. E o que faz com que o perispírito seja menos ou mais grosseiro? Depende de quê? Nossa, da evolução, né? Da evolução. Da evolução, né? Tão somente da evolução. Muito bem. Na pergunta 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? É a hora que nós dormimos, né? Apagamos. E será que isso também acontece com a alma? E aí vem falando, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam. Que liames são esses? Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam
E o corpo não necessita do espírito. Engraçado que ele fala que é frouxa. Não fala que rompe nem desliga, né? Se assim o fizer, Aí já entra ela. já era. Já está no plano. Aí ele se libertou. Aí se libertou. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Nem sempre, né? Porque você pode, a gente pede, né? Eu peço às vezes, se for no meu merecimento, se pudesse encontrar com alguém, mas não encontro. Não, mas assim que ele sai, Eu sonho muito. assim que ele sai, ele vai para a reticidade. Ninguém Sim, segura. mas a gente não tem isso de pedir, se por merecimento nosso, Sim. encontrar um ente querido. Sim, né? pode pedir, mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser atendido ou não. Porque as necessidades são outras. Né? Porque, exatamente, quando ele está no corpo, quando você está em vigília, você pede, reza, ora e tudo mais, é uma coisa. Desprendeu do corpo, como se diz, é uma outra pessoa, é um outro ser. Mas quando você sonha, então não é porque encontrou? Vamos lá, Ah, ok. vamos lá, vamos lá. Não tem noção, sabe? Sim, pode falar. É lógico que o espírito quer se libertar, porque Sim. quer voltar para a parte espiritual. Mas ele tem consciência que tem que evoluir. Sim, é fundamental. Então, por isso é que, na verdade, ele vai se esforçar para que ele evolua o mais rápido possível. Por isso que a necessidade dele lá não é encontrar, vou lá olhar, olha meu parente. Não, eu tenho outras necessidades. Porque senão ele ia me chutar ali na esquina ali e ir embora. Com certeza. Tudo. Na questão 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Como podemos avaliar essa liberdade? Em que situação que o espírito está mais liberto, a alma? Pelos sonhos. Sabem que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que o estado de vigília, que o estado acordado. Né? Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Nossa, eu acho essa matéria interessante demais. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo ou de outro mundo. Frequentemente dizemos: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas não tem nenhuma verossimilhança. Ou seja, eu não consigo decifrar, não consigo entender o que é isso. Engana-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste. Ao desprender-se, né? Ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Por isso que ele está sempre em atividade. Ele nunca para, ele nunca sossega. Ele é um imperativo. Pobres homens. Aqui fala homem, mas fala mulher também, viu? Não é só nós não. Que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, dos mais simples, nós não conhecemos. Olha só, né? Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. As coisas mais simples para a espiritualidade, a gente embaraça, a gente tropeça, a gente não entende. A essa pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? E o que são os sonhos? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, ao desencarnarem,
tiveram sonhos inteligentes. Mas não é porque eles tiveram um sonho inteligente. O que os permitiu ter sonhos inteligentes era o fato deles serem evoluídos. Né? Então, em função dessa evolução, eles tinham esse desprendimento mais facilitado. Então, evidentemente, pessoas com esse perfil, ao desencarnarem, eles vão estar mais propícios a ter esse entendimento e ter essa compreensão. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. É aquilo que você falou. Pede para poder estar em lugares melhores. Né? Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que se encontram concluídas ao morrer. Olha só, muitas vezes nós desprendemos aqui no sono, vamos lá, ajudamos a construir alguma coisa. Depois, quando nos encarnamos, podemos passar por esses mesmos lugares. Né? Desses fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias quando nós estamos dormindo e sonhando, segundo a expressão de um santo. Aí existe que ditado, só vai contar aqui. Deixa Isto para os espíritos elevados, pois a grande maioria, a massa dos homens que nós conhecemos, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação. Dias, meses, anos, séculos. Nessa incerteza de que vos tenho falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuímos aqui. Porque muitas vezes, por nossa limitação de educação, de consciência, de família, de sociedade, nos reprimimos. Mas quando estamos libertos, muitas vezes podemos fazer isso aí, ir para lugares que a gente nem imaginava que ainda não seria possível ir. Né? Vão beber doutrinas ainda mais vis, piores, mais ignóveis, mais nocivas do que quando eles estão aqui no corpo físico. E volta derrubado. E volta massacrado. Quando é cansado. A volta é terrível. E o que engendra, né, a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nós sentirmos ao acordar ligados pelo coração com aqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade e de prazer. Ou seja, essas pessoas que ainda não têm esse desenvolvimento, quando eles entram neste processo de estarem visitando esses lugares, de ter essas companhias, né, eles se sentem realizados dentro disso aí. Eles se sentem felizes dentro dessa proposta. E muitas vezes não fazem esforço nenhum para mudar. Eles gostam de estar, de ter essa vivência. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam lá, nesses lugares. E nos querem próximos. Então, muitas vezes, a gente vai se contentar com essas pessoas que nós encontramos lá no plano espiritual, que nos atendem em todos os sentidos. Numa palavra, isso aqui é muito importante, gente. É muito importante. O sono influi mais do que pensais
sobre a nossa existência. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores, respondendo o que está falando, faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, encarnar-se entre nós. Ou seja, em função do sonho, da possibilidade do sonho, é que muitos espíritos acabam aceitando reencarnar entre nós para desenvolver trabalhos, na certeza que durante o sono eles vão poder retornar à sua pátria. Deus quis que durante o seu contato com o vício, pudesse eles retemperar-se, fortificar-se na fonte do bem, para não falirem em sua missão, tendo como propósito o de instruir os outros. Você vai fazer o trabalho, mas você vai poder se retemperar, recarregar, quando você estiver dormindo. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento da libertação final, que é o desencarne, que deverá restituí-los ao seu verdadeiro meio, voltando à sua condição real e natural, que é de espírito. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre lembra do que sonhais. Por quê? Nem sempre vos lembrais daquilo que viste ou de tudo que vistes. Você não lembra. Nós não lembramos. Por quê? Lembra de tudo. Isso porque tendes a vossa alma atingindo a condição de todo o seu desenvolvimento. Nós não conseguimos porque nós não somos ainda desenvolvidos. E tem mais. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida, a sua ida e volta. Muitas vezes a gente fica mais preso nisso, e não nos detalhes em si. A que se junta a lembrança do que fizeste, ou ainda do que vos preocupa no estado de vigília. Então, junto a isso, as coisas que nos acontecem no dia a dia também podem servir para embaralhar esse campo e dificultar o nosso entendimento. Sem isto, como explicareis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se aproveitam, servem dos nossos sonhos para nos atormentar, né? As almas fracas e pusilânimes, aqueles que detêm essa fraqueza moral. De resto vereis dentro em pouco, olha só que interessante, gente, sempre tem uma esperança, né? De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ainda lhes são ignoradas. O sono, quem já ouviu falar no sono de Joana d'Arc? 1402. Joana d'Arc, como nós sabemos, era uma médium, né? Inclusive ela foi queimada em fogueira, e ela foi através do seu sono que ela se destruía e conseguiu criar todo um exército para poder libertar. O sonho de Jacó, quem já ouviu falar, né? A escada de Jacó ligar a terra ao céu, foi também através do sonho, né? Dos judeus, Abraão, Samuel, Daniel, todos foram sonhos. Buda. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. Então,
esses seres iluminados, esses seres que já tinham como missão proceder dessa forma, evidentemente, quando eles conseguiam se libertar, esses sonhos eram totalmente nítidos. E eles conseguiam ter a certeza absoluta desses sonhos, da sua transmissão e o porquê desses sonhos. Porque veja só, dormir para nós é fundamental, não só para o nosso cérebro, porque durante o nosso cérebro é interessante, ele passa por um processo de filtro, por um processo de eliminação de resíduos, em excesso, de lixo, Os lixos é verdadeiro lixo. Ele consegue fazer com que haja uma renovação desses lixos. Isso para o corpo físico. Enquanto está sendo feita essa limpeza, está sendo feita essa higienização, o espírito ou a alma, o seu turno, está cumprindo o seu trabalho, a sua missão. Então atende as duas partes, tanto ao corpo físico, quanto ao espírito em seu trabalho. Né? Porque mesmo nós estando dormindo, o corpo nosso não para, o pulmão não para, respiramos, a circulação, a toda a movimentação. Os corpos continuam funcionando. Continua funcionando. Mas para, você pode. Né? Numa escala bem baixa, Reduzida. né? Mas continua funcionando tudo. O que possibilita o espírito sair. O mesmo acontece quando nós estamos no estado de coma. O espírito também, porque o espírito ele não faz diferença se ele está no sono, se ele está no estado sonambúlico, se ele está no transe mediúnico, se ele está tomando algum remédio, alguma droga. Afrouxou os laços, foi. Ele está esticando a canela. Está ficando a boa. Quer nem saber por quê. É característica do espírito, assim que tiver uma brecha, fugir. Igual quando você deixa uma porta aberta ao presidiário. Ele não vai ficar ali dentro. Ele vai fugir. É o que acontece conosco. Quando nós abrimos essa porta ou essa janela, possibilitando com que esse espírito vaze. Eu tive essa experiência, né? No meu lugar aqui, mas quando eu tive aneurisma, que eu fui operado, eu vivi pelo menos um tempão, transitoriamente, eu lembro de tudo, só que não existiu fisicamente aquilo que eu lembro. Aham. Eu conversei com médicos em casa, eu conversei com um casal que me acompanhava. Para mim era tudo real. E é. Só que não. Só numa outra dimensão. Não era físico, né? Hã? Só não era físico. Mas até bem tempo depois eu continuava feliz. Estava lá. Conversei com o médico, tinha umas coisas que me atrapalhavam. Fui atrás do médico, conversei com ele. E ele falou para mim que não pertencia àquele grupo de médicos que tinham me operado, mas ele ia ver. No outro dia, a enfermeira foi lá e falou assim: como é que eu não vou acreditar? Com certeza, sem dúvida. Eu realmente vi. Nada de amor. Eu tive essa. Eu vim na minha casa. Mas a minha casa tinha um porão, que não existia esse porão na minha casa. Fisicamente. Aham. Mas vai saber. Com certeza, por que não? E olha assim. Não, já perguntei. Vamos lá. Essa escada, ele Já morei vem, bastante. vem, Eu vem. quero saber da escada de Jacó, essa escada de verdade, quantos degraus. Não, mas Por é escada mental. mental, né?
Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrares. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Ou seja, é preciso que a gente amadureça, entenda e compreenda as questões dos sonhos, para que a gente vá cada vez mais fortalecendo o nosso entendimento, né? E a nossa fé em relação ao que o sonho representa para a gente. Porque o sonho não é essa questão poética que muitas vezes a gente fala. O sonho não é, muitas vezes, essa questão de comparações, ou muitas vezes levando para o lado místico, né? O sonho é muito mais que isso. Ele tem uma importância vital no nosso comportamento psíquico. Comentário de Kardec. Bom, até agora o que nós vimos foi a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos em relação ao sonho. Agora, vamos ver o que Kardec nos traz a respeito do sonho. Como que ele entende e vê o sonho. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, ou seja, ele ocorre em função dessa emancipação, desse desprendimento do corpo físico, né? Que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes, ou que jamais se viu. Então, segundo ele, é aquilo que o Jorge falou, quando você está liberto do corpo, você vai vivenciar situações ali presente ou em outros lugares, não importa. Isto, você tem uma clarividência, porque não está nos olhos, ela vai estar no espírito, através do perispírito. Porque toda vez que o espírito se afasta do corpo, ele não leva consigo o perispírito? Então, o perispírito continua... É a ligação. É a ligação. O perispírito continua com os seus órgãos funcionando para atender o espírito. Então, os olhos do perispírito permitem que você possa verificar nesses lugares todas as situações, como falar, ouvir, ver e tudo mais, né? Quando ele fala, daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes. Por que clarividência indefinida? Porque é diferente da clarividência que nós temos nos médiuns aqui. Nós estamos falando de sonho, né? Ou que jamais se viu. Então são lugares onde você já pode ter estado, ou lugares totalmente diferentes que você nunca foi, né, a princípio. E algumas vezes mesmo em outros mundos. Então não precisa ser somente nesse mundo, não. Então, quando você entra num processo de sono, muitas vezes outros lugares vão estar vendo situações totalmente diferentes para você, mas é real. É real para o mundo onde você está. Continua Kardec. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. Ou seja, à medida que, olha só que fenômeno que é, né, essas lembranças que permanecem conosco. É claro que quando nós estamos em vigília, a exemplo como nós estamos aqui agora, nós não teríamos essa capacidade de lembrar de tudo que acontece conosco, né? Mas tudo isso fica registrado. E o mesmo ocorre quando nós estamos em sono. Então, os registros também, os acontecimentos,
tudo fica registrado. Só que não lembro. Nada se perde. Muitas vezes nós não lembramos desses acontecimentos. No estado de vigília, a gente acaba se esquecendo. Por quê? Porque quando nós estamos em sonho, a visualização não é através do perispírito. E quando nós retornamos ao corpo físico, haverá necessidade de fazer um registro, um relato inteiro desse órgão do perispírito para o nosso cérebro. Para que fique ali também todo registrado. E a gente possa, então, ter essa capacidade de entender e compreender, porque agora nós estamos em vigília e o que está funcionando é os órgãos do nosso corpo físico. Então, como existe essa diferença entre esses órgãos, entre essas capacidades de entender, compreender e retransmitir, quando isso ocorre de uma forma bastante difusa, de uma forma não muito completa, isso vai fazer com que também os nossos entendimentos sejam confusos. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso e nenhum nexo. Porque, como eu falei, são muitas imagens que estão sendo registradas, são muitas coisas que estão sendo fotografadas, são muitas coisas que estão sendo recapituladas. Então, isso vai permitir que, no final, quando a gente está desperto em vigília, essas questões podem parecer para nós muito confuso, às vezes totalmente sem nexo. Kardec termina dizendo que a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual, se estivesse truncado frases ou parte de frases ao acaso, os fragmentos restantes, sendo eles reunidos, perderiam toda a significação racional. E isso vem dizer, vem complementar, que realmente não é fácil. Pela condição que nós temos hoje, pelo nosso potencial de desenvolvimento, fazer uma análise mais acurada e mais certificada dos sonhos. A não ser naqueles sonhos proféticos, naqueles sonhos missionários específicos. Fora disso, a gente não tem. É muito difícil. Por isso que quando acontece e nós temos sonhos dessa natureza, isso nos marca muito. Por quê? São sonhos reais. Na pergunta 403, Kardec vem perguntando: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo físico, porque o espírito está em movimento constante e permanente. No sono, ele recobra um pouco das suas liberdades e se comunica com os outros que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Então, de um modo geral, quando está tudo bem, tudo equilibrado, tudo dentro de uma sintonia, você vai buscar aqueles
que lhe são caros, aqueles que estão mais próximos de você, aqueles que se afinam mais com você. Né? Ou não, entendeu? Porque você pode sonhar também com. Não, sim, mas é o que ele está falando. A pergunta é que se, né, no sono ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com aqueles que são caros, seja neste ou neste mundo, ou seja, existe uma capacidade do espírito sempre procurar seus afins. Por exemplo, aqui conosco, por exemplo, aqui conosco, está de vigília. Dificilmente você vai procurar alguém que você sabe, confirmado, que não gosta de você, que é seu inimigo. Exatamente. Você vai procurá-lo? Não. Dificilmente vai fazer isso. E por que o espírito faria isso? Ele vai procurar sempre aqueles que lhe são afins. Então, quando a gente sonha com alguém que não tem afinidade, que tem essas coisas de família, Mas o que são afinidades? com ele. Você está buscando afinidade nesse momento agora. Ok. Mas isso não quer dizer que, né? Sim, sim. Né? Então, essa... Oi? O negócio é pensar mais na Sim. parte espiritual mesmo. Sim, sim, sim. Né? Então, mas eu ia falar que eu raramente sonho. Isso seja Quem? eu raramente sonho. Você pensa que não sonha. Eu não lembro, né? Sim, você não lembra. É aquilo que eu falei, você não lembra. Não lembro. Mas está tudo gravado aí. Tudo registrado. Na pergunta 403, por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito que vem através do perispírito. Aquilo que eu já falei. Mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo físico, e sim pelo perispírito. Aqui nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos falando, né, utilizando o nosso corpo físico. Quando esses fatos ocorrem através do perispírito, o processo é outro, a situação é outra. Então, como é feito no perispírito, muitas vezes essas impressões, né, não vão ficar no nosso corpo. E se ficarem, muitas vezes nós não vamos conseguir codificá-los. Agora, no perispírito vai estar sempre. O registro vai estar permanente no perispírito. Na pergunta 404, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Né? Eu sonhei com isso aqui, então eu vou julgar no cabelo. O indivíduo viu um elefante branco, vai falar que isso é riqueza. Fulano de tal fez isso, ela vai casar com o ciclano. Enfim. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Tem até livro sobre isso. O que mais tem? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Esses profissionais da sorte. Pode perguntar que responde. Pelo que é absurdo, isso aí é palavra dos espíritos. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Quer dizer outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito. Mas que, frequentemente, não tem relação com o que se passa na vida corpórea e na vida física. Então, para e joga no bicho. Então, para o espírito, o que ocorre é real, sim, é real, e é real em todos os sentidos. Mas quando traz lá e aqui, e a gente tenta fazer essa julgada aí, segundo os espíritos, não tem nada de verdade nisso.
Na pergunta 404, ainda. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permitiu. Ou a visão do que passa num momento em outro lugar. Você tem outro mundo. Que a alma se transporta onde se encontra. Porque a alma, ela não está presa a nenhum espaço físico, como ela não está presa ao nosso corpo físico. Então, a alma pode ir para qualquer lugar. Ela pode estar no meio do fogo, pode estar dentro da água, pode estar onde ela quiser. Que nada disso afeta o espírito, nada afeta o perispírito. Nada, absolutamente nada. E tem mais. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhe está acontecendo? Sim. Quantos estão assim, acorda, sonho fulano, vem me falar isso, vem me transmitir aquilo? Vários relatos sobre isso. Tem muitos relatos. Mas o que tem muito? E o que são essas aparições, se não a alma dessas pessoas que estão vindo comunicar-se? Né? Então, como o Jorge falou, existe uma infinidade de relatos dessa natureza. Não é de agora, não. Sempre existiu. Tempos atrás nós fizemos uns estudos aqui, nós falamos, comentamos alguma coisa disso, até a respeito do relógio, né? Que batia, aquele negócio todo. Então, é uma situação muito comum, né? Que pensar da significação atribuída ao sonho ainda? Quando adquires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, muitas vezes, coisas acontecem e deixam a gente sem muito entender, sem muito compreender. Então, o que nós conseguimos perceber de tudo que nós vimos até agora, tanto no aspecto científico do sono, quanto no aspecto filosófico, é que nós temos muito ainda a aprender sobre os sonhos, para que a gente não venha amanhã acreditar em tudo que o pessoal lá fora vem nos dizer a respeito dos sonhos. Então, hoje, nós já temos a maturidade, o conhecimento suficiente para, pelo menos, descartar essas inverdades. Vamos questionar, Né? Então, quando alguém, não, você acontece, não, pode, é isso mesmo. Então, hoje, nós já sabemos, né? Tanto pela ciência, quanto pela parte filosófica, que os sonhos têm as suas limitações, que os sonhos têm a sua forma de ser e de se comportar. E que nós ainda não estamos totalmente preparados para essas leituras.